Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já se perguntou por que o justo sofre? Não é uma pergunta nova, né? Essa não é uma pergunta nova. Mas você já se deparou consigo, com você mesmo, aí se perguntando a razão do seu sofrimento, por que você está sofrendo, ou por que as pessoas boas que você conhece sofrem? Você já viu aí na sua trajetória pessoas que se afastaram de Deus porque sofreram, porque se sentiram injustiçadas, né? Porque na sua visão Deus foi injusto. Ou pessoas que se tornaram amargas por causa do sofrimento. Tenho certeza que você, como eu, quando nós pensamos aí na narrativa bíblica acerca de pessoas que sofreram, Jó sempre nos vem à mente. O sofrimento de Jó ou a paciência de Jó. Mas será que a história de Jó quer nos desafiar apenas sermos pacientes no sofrimento? E é sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês nesta noite. Nós estaremos fazendo a leitura de Jó, capítulo 1, que nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maioral de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e passear pela terra. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não os cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo que tens? A obra de suas mãos o abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus,
e os levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do deserto e deu sobre os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então se levantou Jó, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Verso 21. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você já esteja dizendo aí no seu coração: ei, irmã Marli, eu não sou Jó. É verdade. Eu também não sou. Mas nós precisamos ler a Bíblia, os relatos bíblicos, e perguntar o que é que Deus deseja nos ensinar através da sua palavra. O capítulo 1 de Jó vai relatar aí quem era Jó, as virtudes que esse homem tinha. Vai falar acerca das suas virtudes, quem ele era. Vai falar acerca daquilo que ele tinha, a tentação que sobreveio sobre ele e as suas perdas. É isso aí que nós vamos ter aí nesse primeiro capítulo de Jó. Assim que começa o texto, nós somos apresentados a ele. Vai dizer que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Quais eram as virtudes desse homem? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse aí era Jó. Era um homem que algumas pessoas podiam dizer: olha, ele era perfeito. Jó, esse livro, ele vai explorar justamente a questão do sofrimento. O sofrimento de um justo. Homem justo e piedoso, que com a permissão de Deus, atente bem, com a permissão de Deus, acabou passando aí por um intenso sofrimento. Quando nós olhamos para essa história, possivelmente esse relato aqui, ele ocorre na era patriarcal. Você percebe que Jó aqui no texto, ele exercia aí, ele desempenhava aí esse papel de sacerdote, ele oferecia aí os sacrifícios, né, em favor da sua casa, da sua família, e isso vai ocorrer aí num período patriarcal. Mas além disso, nós temos a questão da sua riqueza. A riqueza de Jó não foi medida aí por ouro, prata, mas pelo tamanho dos rebanhos, né? Você vê que isso fica claro aí na narrativa. Isso não quer dizer que o livro tenha sido escrito no período patriarcal, não é? É provável que ele tenha sido escrito tempos depois. Mas esse relato ocorre justamente aí nesse período patriarcal.
E fica claro nessa mensagem do livro, que Deus permitiu que o justo sofra. Isso não quer dizer que Deus não seja bom, que Deus não seja justo. Jó vai mostrar isso aí no decorrer, né? O livro vai mostrar acerca disso. Os justos sofrem, mas isso não vai se contrapor à bondade e à justiça de Deus. Jó vai dizer que isso não faz sentido, inclusive. Deus, ele é totalmente justo e bom. Também vai mostrar, né, a narrativa do livro vai nos apontar que muitas pessoas costumam pensar, olha, você está sofrendo porque está em pecado. É claro que o pecado, ele traz sofrimento ao homem. Mas nós não podemos atribuir, né, o sofrimento sempre ao pecado, ao erro. Outra coisa importante de você observar nesse livro, e você vai perceber isso aí ao estudá-lo, é que o homem não consegue entender os desígnios de Deus. Mas fica claro, ao estudarmos esse livro, que Deus, ele vai sempre cumprir os seus propósitos. Então nada foge aos propósitos de Deus. Inclusive, ele pode permitir o sofrimento, não é? Ainda que você não entenda, não é? Se você olhar aí o sofrimento de José, um sofrimento de graça, né? Grande, crescente, mas forjou aí o caráter do governador do Egito. Jó tinha um caráter excelente. Não é que não lhe faltasse, que ele não errasse, que ele não pecasse, né? Mas olhando para ele não tinha, não é? Ele era um homem que tinha aí um caráter sólido, era um homem aí equilibrado. Nas relações que ele mantinha com os outros, ele era alguém justo. Ele andava no temor do Senhor. Ele evitava o mal. A vida dele alegrava o coração de Deus, tanto que Deus diz, olha, não existe ninguém semelhante ao meu servo na terra, Jó, na terra. Ele tinha uma família abençoada, né? Na antiguidade, muitos filhos, né? Era uma... mostrava aí quanto Deus tinha sido propício para com ele. Então ele tinha aí 7 filhos e 3 filhas, tinha uma família numerosa. Ele tinha uma riqueza, né? O texto vai falar de gados, de camelos, de bois, de jumentas. Vai dizer que ele era um homem rico. Diz lá que ele era o maior de todos os do Oriente. A sua família, os seus filhos, né, não ficavam aí em guerras, em brigas, mas tinham um bom relacionamento, faziam banquetes e todos eram convidados, inclusive as filhas, elas eram convidadas. O texto não vai dizer que eles eram pessoas, né, pecaminosas. O texto vai falar do cuidado que Jó tinha. Ele pensava assim, pode ser que tenha acontecido. Então, ele apresentava os sacrifícios. Ele santificava os seus filhos. Ele oferecia sacrifícios de acordo com o número de seus filhos. Ele era alguém que conhecia a santidade de Deus. Você percebe que o texto vai dizer que ele oferecia sacrifícios.
Então ele sabia exatamente como chegar diante de Deus, como chegar no seu altar. Ele fazia o derramamento de sangue. Ele apresentava aí um sacrifício para remissão de pecados. O texto começa falando daquilo que estava ocorrendo aqui na terra e de repente a cena muda para o céu. A cena muda para o céu. O céu se descortina na narrativa com algo que está acontecendo diante do trono de Deus. Os filhos de Deus estavam lá se apresentando perante o Senhor. E aí eu não vou tentar explicar para você o que é isso. O texto diz que é assim. Jó está lá com os seus filhos, né, apresentando lá os sacrifícios, está feliz com a sua família. A Bíblia vai dizer que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o seu Senhor, e quem estava lá? Satanás estava junto. O adversário das nossas almas, o acusador das nossas almas, estava lá. De onde você veio? Eu estava fazendo aí, dando um passeio pela terra. Eu estava dando um rolé. Eu estava rodeando. Eu estava passeando pela terra. Você viu meu servo Jó? Você viu meu servo Jó? Às vezes você fala as coisas e diz, ai, por que eu abri minha boca? Por que eu falei isso? Deus conhecia Jó. Quando eu olho, a narrativa começa a dizer que ele era um homem íntegro, justo diante de Deus. Eu quero que você saiba que diante de Deus, Jó era assim, íntegro e reto. Era alguém que temia o Senhor e que se desviava do mal. E Deus não tinha mínima dúvida acerca disso. Satanás, acusador, lança, né? Mas Deus não tinha dúvida acerca disso. E também não tinha dúvida de que Jó permaneceria assim. Por que Deus permite o sofrimento de Jó? Não posso afirmar a você, mas uma coisa eu sei. E o próprio Jó também descobriu que ele conheceu mais a Deus, mais de Deus nessa provação. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão vendo o Senhor. Jó é um homem íntegro, é um homem reto, ele me teme e ele se desvia do mal. Satanás ao ouvir isso e diz, eu não acho que é bem assim não. O Senhor deu tudo a ele, tudo de mão beijada, ele não tem falta de nada. O Senhor o abençoou com riquezas, com uma família numerosa. Eu tenho certeza de uma coisa, toca no que ele tem. Toque naquilo que ele tem e o Senhor verá. Se ele não vai blasfemar na tua face. É ousado. É um acusador.
você pode tocar. Lembre-se de uma coisa: nada foge aos propósitos de Deus. Nada foge aos propósitos de Deus. Ele usa quem Ele quer e como Ele quer para cumprir os seus propósitos, se Deus querer algo mais com Jó. E aí ocorreu essa tragédia. Ocorreu aí essa tragédia. Na vida de Jó. Diz aí que ele perdeu tudo. Uma tremenda calamidade. 4 eventos que ocorrem um após o outro. Ele não teve tempo nem de respirar. Era um falando e antes que termine a narrativa, o outro chegava. Uma tribo aí de ladrões saquearam o gado de Jó e assassinaram todos os seus servos, só escapa um. Depois diz o texto aí que um fogo de Deus cai do céu. Cai sobre as ovelhas, sobre os servos, e são todos destruídos. Os caldeus roubaram aí os seus camelos e mataram também os seus servos. E a pior de todas elas, diz o texto, que um vento forte, um grande vento, derruba a casa. E todos os seus filhos, os 10 filhos, todos eles foram mortos. Só um servo escapa para dar conta aí do que iria chegar. O golpe final, o golpe fatal. O verso 20 vai dizer que Jó, ele rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, ele se lança em terra, ele veste aqui o luto, ele veste aqui a dor. Ele sofre aí uma grande dor. Quando ele rasga o seu manto, quando ele raspa a sua cabeça. Mas ele não faz, observe bem, ele não faz da sua dor, do seu pranto, do seu luto, uma sala de estar. Ele não decora com janelas, com cortinas de tristeza, com enfeites de desespero. Ele vivencia a sua dor, mas sem esquecer quem é o seu Senhor, porque o texto diz que ele adora. Ele se lança em terra como adorador, reconhecendo quem o Senhor é, a despeito do sofrimento que ele está vivenciando. Eu estou aqui sofrendo.
e muito. Mas o Senhor continua sendo quem o Senhor é. O meu socorro, o meu refúgio. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O que eu tenho, o que eu tinha não era meu, foi o Senhor que me deu. E aprove o Senhor levar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós nem sempre vamos entender aí a razão do sofrimento. Por que que nós estamos sofrendo ou por que que o sofrimento nos acomete? Jó, ele não conseguiu descobrir nem aquilo que ocorreu lá no céu. Aquilo que o diabo disse a seu respeito, das acusações. Mas quando nós olhamos para o livro de Jó, nós conseguimos aprender acerca de uma fé verdadeira e inabalável. A nossa fé no Senhor não pode ser baseada nas coisas que temos ou porque os dias são bons. A nossa fé no Senhor precisa ser no Senhor, por quem Ele é. E se for assim, ela jamais será destruída por causa do sofrimento. Ela não vai desaparecer porque nós não estamos entendendo as coisas que estão ocorrendo. Quando o sofrimento vier, se ele vier, nós seremos aperfeiçoados e conheceremos mais de Deus. E nós vamos conseguir adorá-lo, ainda que com lágrimas, ainda que com dor. Nós vamos aguardar confiantes no socorro que vem do alto. Nós temos aqui a vida de um homem que era justo e piedoso. Um homem que, com a permissão de Deus, passou por um intenso sofrimento. Mas um homem que, meio a esse sofrimento, conseguiu olhar para o alto, continuar adorando o Senhor, reconhecendo que nada foge aos propósitos dele, reconhecendo quem ele é. E que, por fim, se levantará. Que o Senhor nos ajude a não ficarmos presos aí ao sofrimento, a nos recusarmos o consolo, mas mesmo em meio ao sofrimento, pedir que o Senhor se revele, conhecer mais de Deus e jamais deixar que a nossa fé seja abalada, mas que ela cresça. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal e que nos tempos difíceis de dor e sofrimento, Ele continue sendo quem Ele é, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.